Eu passei mal nos Estados Unidos e precisei de atendimento médico. E nesse vídeo eu vou contar para vocês como foi ficar doente nos Estados Unidos, como foi usar o seguro viagem e dicas de como vocês podem tirar o melhor proveito desse recurso. Meu nome é Leandro Vicente Simplesmente Levi e aqui eu gosto de falar sobre experiências culturais, viagem, coisas úteis aí pro dia a dia também. Então já vai chegando, pega uma cadeira e vamos conversar. E lá no Instagram, no TikTok, eu também falo sobre esses assuntos. Já sigam aí, tá aparecendo aqui embaixo. E se vocês gostarem do vídeo, considerem se inscrever também ao final. Eu viajei para os Estados Unidos ano passado, em novembro, e eu fiquei 2 semanas. Eu fui para lá para encontrar com meu namorado. Eu tenho um relacionamento à distância. Alguns dias antes eu tinha tido uma inflamaçãozinha na garganta, mas nada muito grave. Eu fiz teste para Covid, deu negativo, e como eu já estava me sentindo melhor na data da viagem, eu viajei. E chegando lá nos Estados Unidos, eu tava muito cansado, mas eu achei que era pela viagem. Mas no dia seguinte, esse cansaço foi piorando. Eu comecei a dar sintomas tipo de febre, né? Um pouco de calafrio, só que o termômetro nem acusou febre na hora. Não sei se o termômetro não tava funcionando. A minha língua tava muito machucada e eu não tava conseguindo beber água direito. Aí nisso, eu resolvi acionar o meu seguro de saúde, que eu contratei aqui no Brasil antes. Gente, eu não vou falar o nome da seguradora, porque eles não estão me pagando pra divulgar. E também porque a minha experiência não foi totalmente boa. Vocês já vão entender já ao longo desse vídeo. Eu entrei em contato pelo WhatsApp com a seguradora e aí eles me encaminharam para um médico que me atendeu pelo WhatsApp. Esse médico, ele não é brasileiro, mas ele falava português. Eu acredito que ele seja de um outro país aqui da América Latina. Dava pra perceber que a língua nativa dele era espanhol. E a gente fez aquela consulta ali por áudio, nem foi por vídeo. Eu não gostei da consulta, foi uma consulta muito, sei lá, superficial. Aí ele me passou o remédio, passou tipo ibuprofeno. Nos Estados Unidos não tem dipirona, né? Eles passam ibuprofeno geralmente quando você tem esses sintomas. Eu acho que eu já tava tomando remédio pra dor, porque eu tava com dor de cabeça também. E aí ele me receitou esses remédios direto pra uma farmácia, porque nos Estados Unidos é assim, geralmente o médico te receita um remédio, mas ele não te dá aquela receita impressa. Isso pode até acontecer, mas o mais comum atualmente é você informar uma farmácia da sua preferência, e aí a gente vai e busca o remédio, já tá em nosso nome, você nem paga, porque geralmente o seu plano vai pagar se tem um plano de saúde estando nos Estados Unidos, ou no meu caso, o seguro de viagem já ia deixar pago. Só que nisso que ele prescreveu esse remédio, eu falei, tá, mas você não vai me passar nada pra essa dor na minha língua, pra essa afta. Ele meio que ignorou esse sintoma. Aí ele passou um spray, eu acho, se não me engano, alguma coisa assim pra aliviar. E eu fiquei meio irritado com aquilo, porque era do sintoma que tava mais me incomodando. Beleza. Aí meu namorado me levou para a farmácia, a gente foi lá, buscou, deve aparecer algumas imagens aí que eu fui tentando registrar um pouco, só que assim, gente, eu tava muito cansado, eu não conseguia ficar nem em pé direito, assim, sabe? Até então, eu não sabia exatamente o que eu tava tendo. Meu namorado me levou numa clínica, eu falei, não, vamos pra uma clínica, vamos pro atendimento, e lá tem umas clínicas express, que elas são de atendimento de urgência, mas não é emergência. E aí, geralmente, funciona em horário comercial também, ninguém fica internado. Eu fiquei esperando, acho que uns 40 minutos o atendimento, e aí eu paguei no ato ali na entrada $100. Aí nisso eu já sabia que eu poderia pedir o reembolso depois do seguro de saúde. Aí me chamaram finalmente, aí a doutora foi me examinar. Eu fiquei, na verdade, na sala sentado sozinho um bom tempo, até fiz umas imagens da sala nessa hora. Aí ela chegou, colheu umas amostras, ela disse que estava com suspeita que podia ser a doença do beijo, que é... Esqueci o nome, eu vou lembrar e vou colocar aqui na edição. Também colheu o teste pra Covid. Aí ela saiu, eu fiquei lá mais um tempão, ó. Fiquei um tempão esperando. Gente, eu tava numa cadeira, que eles me colocaram na cadeira, mas aí tinha uma maca. Eu falei, não, eu vou deitar na maca, eu não tô querendo ficar só deitado. Eu fui lá, deitei na maca pra esperar ela chegar. Aí, pra mim foi uma eternidade. Aí ela chegou e falou, olha, o seu exame deu positivo pra Covid. Isso foi no meu 3º dia nos Estados Unidos, ou 2º. Então, com certeza, eu peguei o vírus aqui no Brasil. Só que os sintomas se agravaram lá. E essa foi, eu acho que a minha 3ª ou 4ª vez que eu peguei Covid. Só que assim, essa foi a pior vez. Sério, aí eu comecei a fazer o tratamento, né, tomar os medicamentos. Eu falei pro meu namorado que seria bom ele ficar separado, mas então eu fiquei preocupado de passar pra ele, mas eu tava tão fraco, tava tão doente que eu não ia também tentar brigar pra ele não ficar comigo lá. E graças a Deus, felizmente ele não pegou, ele realmente não pegou Covid. Fiquei muito, muito mal. Eu ficava suando na cama, eu delirava um pouco. Teve um dia que eu tava dormindo, eu acordei, eu não percebi que eu tinha acordado, eu sentei na cama. Isso foi muito engraçado, eu só percebi quando meu namorado tava olhando pra minha cara assim, parado e falou assim, você percebe que você tá falando em português, né? Ele falando em inglês, porque ele não fala português ainda. Aí eu olhei pra ele, tipo, e voltei a dormir, assim. Então eu fiquei com muita febre, fiquei com dor no corpo, muita dor de cabeça, principalmente, e eu não conseguia engolir. Eu não sabia que dava isso em Covid. Minha língua ficou toda arregaçada, assim, foi
horrível, eu não tava conseguindo comer direito, beber água. Eu tinha que colocar um spray na garganta pra eu conseguir beber água, pra vocês terem uma noção. Eu fiquei assim, gente, uns 4, 5 dias. Tipo assim, boa parte da minha viagem eu fiquei doente, de cama mesmo. E aí, no dia da Ação de Graças, que é a quinta-feira antes da Black Friday, aí eu já tava um pouquinho melhor, a gente saiu, foi na casa da família dele, onde a filha dele mora e tal. Fomos depois pra casa de uma outra pessoa, outro amigo dele, que eu já conhecia, a gente comeu, tá aparecendo aí umas fotos pra vocês. Eu posso contar depois dessa tour de passar Ação de Graça, com famílias negras e tudo mais, eu posso fazer um vídeo só sobre isso, se vocês quiserem, comentem aqui. E aí, no fim das contas, eu informei que eu precisei ir no hospital e eu comprei mais remédio que me passaram, então eu gastei uns $120. Deixa eu fazer um adendo rápido aqui, enquanto eu tava editando, eu lembrei. Esse valor que eu paguei de $100 nessa clínica, cara, já tava incluso tudo. Os exames que eu fiz, o atendimento com o médico, a médica. Procurem saber também desses lugares fora. Sempre tem algumas clínicas assim com um valor que você paga um valor mais acessível e você faz todo o atendimento ali que você precisa na hora. Claro que uma internação, uma outra coisa, é uma outra burocracia, mas meu namorado tá acostumado a fazer esse serviço lá e eu achei assim algo bem interessante. Claro que $100 é muito dinheiro, e para quem não tem condições, para quem ganha salário mínimo lá e tudo mais, é um preço muito difícil. Mas para quem tá viajando, você se preparando, é um valor que você sabe que tem esses tipos de lugares. Então pesquisa para ver se no país que você tá indo tem esse tipo de lugar, que aí facilita também depois, na hora de você pedir reembolso, que não vai ser valores tão altos. E aí você precisa dar esse valor no ato, entendeu? E aí, assim, já é uma dica que eu deixo para vocês. Vão preparados para pagar qualquer valor, porque depois só que você vai ter o reembolso. E aí, outra dica, na hora de solicitar o reembolso, sejam bem detalhistas. Cara, detalhe tudo e você tem que guardar comprovante de tudo. Eu guardei nota fiscal do atendimento lá, guardei nota fiscal de todos os remédios, que você vai anexar tudo, geralmente é por e-mail, não sei, alguns podem ter aplicativo. E aí eles não entendiam. Cara, foi muito estressante a troca de e-mails depois. Eu levei um mês para conseguir esse reembolso, né? E aí ficava num vai e vem, porque no relatório do hospital que eu fui, constava os medicamentos que eu já usava, como estalopram para ansiedade, por exemplo. Aí eles falaram assim, a gente não reembolsa remédio de ansiedade de uso contínuo. Aí eu falei, não, mas eu não tô pedindo reembolso do remédio de ansiedade, eu tô pedindo reembolso desses medicamentos que eu comprei. Tipo assim, por último eu falei, eu vou ter que falar como supervisor de vocês, eu já tava irritado na troca de e-mails. E aí finalmente eles entenderam, eu tive o reembolso integral já em reais. Uma outra dica importante que eu dou para vocês sobre seguro, antes de contratar, contratem um seguro com uma cobertura um pouco melhor. Não pega o mais barato de todos, a menos que você realmente não tenha como pagar, mas às vezes a diferença é pequena, gente, é 50, 100 reais por uma viagem internacional que você está gastando horrores. Eu escolhi um seguro que cobria Covid. E até hoje está assim ainda, você pode escolher se vai cobrir Covid ou não. Então escolha que cobre Covid, porque se não tivesse escolhido, talvez eles não fossem reembolsados, não sei como que ia ser isso. E olhem se tem valores para fazer remoção, caso você seja internado e precise ser trazido para o Brasil para continuar o tratamento aqui. Tem todo um custo com isso, aí o seguro vai cobrir, aí é $20 mil, $30 mil. Infelizmente, caso você venha a óbito, a gente não quer pensar nisso, é chato, mas a gente tem que pensar nisso. O trâmite para sua família, amigos aqui no Brasil, é assim, horrível. Tem uma história do Não Inviabilize, Picolé de Limão, da Deia, que é de uma mulher que conheceu um cara nos Estados Unidos brasileiro, que o pai morreu e a família não teve como trazer para o Brasil pelo valor, que ele teve que esperar para ser cremado pelo governo americano. O valor é proibitivo, transportar corpo de um país para outro. Então, e aí geralmente os seguros vão cobrir também caso você perca a mala, caso você fique doente, precisa antecipar a sua volta para o Brasil. Tudo isso você tem que olhar, então olha com calma, porque você nunca sabe quando vai precisar. Eu já fui para os Estados Unidos, acho que 5 vezes até agora, contando com a vez que eu morei lá 1 ano. E essa foi a primeira vez que eu precisei ser atendido no hospital. Mas você nunca sabe o que pode acontecer. Então não deixem de viajar sem seguro, gente, pelo amor de Deus. E a última dica que eu deixo para vocês com relação ao seguro, assim que você estiver pronto para viajar, salva no seu contato do celular o telefone que você liga se precisar de assistência. E procure pesquisar qual é a rede credenciada naquela cidade. Porque aí facilita, porque se você começar a passar mal e você estiver em condições de ir sozinho, você pode dar preferência a ir no hospital que já faz parte da rede. Mas assim, se você estiver passando mal, você não sabe qual é a rede, não pensa muito. Se precisar ligar para emergência, para ambulância, gente, liga. Sério, depois você resolve, o seguro vai cobrir, você vai ter contato depois você resolve como que você vai pagar, mas assim, não pensa também muito. Se você tá viajando, você passou mal, ficou doente, gente, sério, busca ajuda. Porque é muito pior você estar doente num país. Graças a Deus eu tinha meu namorado que cuidou de mim, ficava dando notícia pra minha família também, minha mãe ficou tranquila porque eles conversavam e tudo mais.
Mas se você estiver sozinho, sem ninguém, assim, cara, sério, é tudo mais difícil, é tudo mais complicado em outro país. E aí, se você for estar com alguém lá, como foi o meu caso, compartilhe o número do seu seguro. E aí, na hora de olhar o plano antes, vê quais são os valores que eles cobrem. Se vocês querem saber mais alguma coisa sobre esse tema, deixa aqui nos comentários, tá bom? Que eu tô voltando aqui pro YouTube, eu tô voltando com tudo, tá? Minha meta agora é ter um vídeo por semana e também tô lá bem firme e forte no TikTok, no Instagram, conto com vocês lá. E se você gosta de assuntos ligados à viagem, curiosidades culturais, carreira também, coisas úteis aí pra sua vida, considere se inscrever, tá aparecendo aqui em outras redes, conto com vocês. Deixa aqui no comentário o que mais vocês querem saber sobre esse assunto e traga seus relatos também para ajudar aí os inscritos.